Então vejam bem, o conceito de moral, ou seja, os conceitos de certo e errado, que são os conceitos que regem a moral, eles são relativos. Enquanto o conceito de bem e de mal, que são os conceitos éticos, eles são absolutos. O bem sempre é o bem, o mal sempre é o mal. O certo e o errado depende. Depende da sociedade, depende da cultura e depende também da época. Vou dar um exemplo. A escravidão. Todos nós sabemos que a escravidão é uma das maiores máculas, uma das maiores manchas, para não dizer a maior, da história da humanidade. Mas a escravidão, que durou aqui no Brasil mais de 300 anos, ela era legal. Era ela permitida por lei. Socialmente falando, era aceita. Religiosamente falando, também. É até interessante pensar como a igreja aceitava a escravidão, levando em consideração que as ideias do cristianismo falavam a respeito de igualdade e amor ao próximo. Simples. Na época da escravidão, o argumento que se usava para dizer que a escravidão com relação aos negros era possível e que podia ser praticado a escravidão e mesmo assim continuar sendo um cristão e que não tinha problema nenhum nisso e que Deus estava ok com isso e que Jesus não se importava com isso, era alegar, era dizer que os negros não tinham alma. Ou seja, classificar os negros como sendo pessoas que não têm alma era classificá-los como sendo seres inferiores, como se eles fossem animais, meros animais. Logo, se eles não tinham alma, eles não eram pessoas a ponto de se preocuparem com uma salvação da alma, como o cristianismo aponta. E isso era uma das justificativas que embasavam o fato da escravidão ser socialmente aceita. Então percebam, há uma época atrás, há alguns séculos atrás, a escravidão era aceita. Moralmente falando, não tinha nada de errado com a escravidão. Hoje não. Hoje a escravidão é um crime hediondo. Hoje a escravidão não é algo que se aceite socialmente falando, muito pelo contrário. Então percebem que os valores de certo e errado também podem mudar com o tempo. Uma coisa pode ser considerado certo hoje e amanhã não ser mais. Uma coisa pode ser considerado errado hoje e amanhã ser certo. Por exemplo, há 300 anos atrás, mulheres não iam à escola, mulheres não podiam trabalhar, não podiam estudar, mulheres não podiam usar calça. Hoje as mulheres podem fazer tudo isso e não são consideradas imorais e não são julgadas moralmente por terem esse comportamento. Ninguém as considera erradas por estarem estudando, por usarem uma calça ou por trabalharem. Então percebam como o valor de certo e errado muda. E aí a filosofia diz o seguinte: nós não podemos nos apegar à moral, aos valores de certo e errado, porque eles mudam. Se eles mudam, eles não são absolutos. Uma coisa que é certa aqui pode não ser certa em outro lugar. Uma coisa que é certa hoje pode não ser certa amanhã. No entanto, devemos nos apegar aos conceitos de ética, por quê? Porque a ética está relacionada ao conceito de bem. E o bem sempre será o bem. Uma coisa boa sempre será uma coisa boa, independente da época, independente do lugar. Uma coisa ruim sempre será uma coisa ruim, independente da época, independente do lugar. Vamos pegar esse exemplo da escravidão. Há 300 anos atrás, a escravidão era aceita por lei. Era socialmente falando, era aceita também. Religiosamente falando, também era aceita. Ou seja, moralmente falando, era certo. Ok. Mas ao invés de pensarmos no conceito de certo e errado, vamos pegar a escravidão e analisá-lo pelo ponto de vista ético. Se levarmos em consideração e lembrando que o conceito de ética é agir de forma a nunca prejudicar ninguém, nunca fazer mal para ninguém, há 300 anos atrás, quando a escravidão era completamente aceita na sociedade e era moralmente aceitável,
Eticamente falando, era boa? Levando em consideração que ética é agir de forma a não prejudicar ninguém. A escravidão era ética? Não. A escravidão não era ética, porque sabíamos que ela prejudicava as pessoas. Prejudicava muito. Ela era cruel com as pessoas. Hoje, analisando a questão da escravidão, hoje a escravidão, moralmente falando, ela é aceita? Não, claro que não. Hoje, moralmente falando, todo mundo sabe que a escravidão é uma coisa hedionda, é um crime absurdo, não é aceitável. Hoje, eticamente falando, a escravidão é uma coisa boa? Não, ela continua sendo uma coisa ruim, como ela já era há 300 anos atrás. Então percebam, há 300 anos atrás, a escravidão era certo. Hoje não é mais. Há 300 anos atrás, a escravidão era uma coisa ruim. Hoje continua sendo uma coisa ruim. Ou seja, a moral, ela muda. A ética, não. É por isso que, havendo um conflito entre moral e ética, e você tiver que escolher entre um dos dois, escolha a ética, porque a moral muda, mas a ética não muda nunca. A ética é uma só.